Davi, a história aqui vem contando a história de Davi. Davi já havia vencido os filisteus aí por duas vezes, agora num curto espaço de tempo bem próximo aqui, capítulo 15. E ele foi lá buscar a arca da aliança que estava na casa de Obed-edom, depois de todo aquele problema que deu da arca ter sido transportada de maneira errada, né? E aquele rapaz colocou a mão na arca, morreu, e depois ele trouxe a arca lá para Jerusalém. Tudo ficou uma bênção, tudo ficou maravilha. Ele conseguiu então colocar a arca onde ele queria, construiu ali um tabernáculo, uma tenda, colocou a arca, chegou lá todo feliz em Israel. Foi até o episódio onde Mical o rejeita, né? Porque ele estava dançando ali, chegou pulando, dançando na cidade, e mas ele estava muito feliz. Depois disso, ele institui o culto, ele compõe alguns salmos, ele estava alegre, tudo estava tranquilo, tudo estava ali no seu, vamos dizer assim, tudo estava se encaixando no seu lugar. E aí a gente vem então para o capítulo 17, onde a gente vai falar um pouco hoje, e ele conversando ali com o profeta Natã, aquele mesmo que o repreendeu naquele caso lá de Batseba, onde Davi pecou e ainda matou lá Uzias. Ele fala com Natan, ele diz assim: Olha, eu tô aqui morando na minha casa, tô num lugar muito bom, tô tranquilo, minha casa é de cedros, é chique, é bem planejada, é um negócio aqui muito bom, e Deus está lá, naquela tenda, como se Deus estivesse ali, né, sozinho, abandonado ao relento, lá com a arca naquele lugar. Então ele decide que ele queria fazer algo para Deus, ele queria melhorar a situação em que Deus se encontrava. Davi, no seu coração, ele imaginou assim: eu preciso fazer algo melhor para Deus. Porque a arca representava a presença de Deus. E ele queria então construir um palácio, construir lá o templo, né? Alguma coisa ele ia fazer. Depois foi construído, mas na cabeça dele eu não sei muito bem o que se passava naquele momento, mas ele queria construir algo de maior valor, de melhor qualidade, para colocar lá a presença de Deus naquele lugar. E o profeta Natã, ouvindo isso, como nós lemos os dois primeiros versículos, ele já responde imediato. Parece que Natã, para mim, nem pensou na resposta. Ele já olhou e disse: Olha, é, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, escolhido de Deus, né? Fazia tudo corretamente. Deus havia já colocado ele no lugar de Saul, e Saul, com toda aquela perseguição, Davi jamais ousou erguer a mão contra Saul. Então, assim, aquele cara, um servo em excelência, que fazia tudo. E Natan falou: pode ir em frente. O que você quiser fazer, você pode fazer, porque Deus é contigo. Então, aqui nesse início, eu queria que a gente pudesse analisar duas situações que são muito reais para nós hoje em dia. Ainda mais aqui nós, varões, chefes de família aí, pais, esposo, né? Que tem muitas responsabilidades aí. Em primeiro lugar, como sacerdote da sua casa. Davi tinha um desejo ótimo no seu coração. Ele queria fazer algo bom, ele queria construir uma casa boa para colocar a arca de Deus. Não era algo ruim isso. Eu não vejo como algo ruim. Só que tem um detalhe nisso tudo. Como a gente vai ler aqui agora, era algo que saiu do coração dele. Deus não havia pedido isso para ele, né? E então, antes de eu entrar na parte que eu quero falar, vamos ler aqui a partir do verso 3 a resposta que Deus vem então falar sobre isso. Então diz assim: depois do profeta Natan dizer, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Diz assim aqui: porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor: tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo.
Em todo lugar em que andei com todo Israel falei, acaso alguma palavra com alguns dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Quer dizer, Deus não tinha pedido nada. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, que era Saul, né? Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então o Senhor chega e diz: olha, não pedi nada, eu não pedi casa nenhuma, não pedi para você fazer isso, apesar de ser uma coisa boa, porque Deus fala assim: olha, teu filho vai fazer isso aí, mas você não vai. Existia um motivo, e depois ele vem dizer que Davi tinha as mãos, né, sujas com sangue por causa das batalhas, e seria alguém que, outra pessoa que ia fazer isso por ele. Mas aqui a questão é o seguinte: Davi tinha um desejo bom no coração de fazer algo bom, mas que Deus não tinha pedido. Será que nós hoje temos boas intenções de fazer coisas boas, crendo que a gente vai ajudar Deus, que a gente vai melhorar a situação do reino, que a gente vai melhorar alguma coisa, mas que Deus não pediu para que nós fizéssemos? Porque a coisa melhora, o que mais importa, e o livro de Samuel também diz lá que importa mais, tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Então o Senhor pede para nós obediência reta. Eu posso me lembrar agora aqui de Moisés, que fez tanta coisa, mas por conta de um pequeno erro, que em vez de ele falar a pedra, como Deus disse, ele bateu e aí ele não entrou na terra prometida. Então o Senhor quer a nossa obediência bem reta, bem 100% ao pé da letra, como está na palavra, e mais importa obedecer do que fazer coisas que nós achamos que são as melhores, que são as mais importantes, que vão ajudar, que vão colaborar para o reino, mas que Deus não pediu que a gente fizesse. Eu pedi para o Pedro: Pedro, você pode projetar para nós lá Jeremias 17, por favor? Eu quero ler o que diz Jeremias 17, para que a gente entenda um pouco aqui também do que a gente está falando. É um texto conhecido, mas para se encaixar no nosso texto, que está falando sobre o que diz do coração, porque o que Natan disse para Davi: faz o que tiver no teu coração. Então, Jeremias 17 fala assim: olha, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. O monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás de tua herança, que te dei, e far-te-ei servir os seus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparte o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e habitável.
Eu estou indo um pouco rápido porque eu quero chegar no 9 e 10, tá? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Verso 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Voltando lá para Crônicas 17. Quem o conhecerá? Só o Senhor. Só aquele que nos fez, só aquele que projetou, que criou o nosso coração. Então, o profeta Natan, que era um homem de Deus, um homem de Deus, não vou aqui julgar o Natan. Quem sou eu? Natan falou por conta do que ele via. Porque Davi, como nós dissemos, era um homem segundo o coração de Deus que fazia tudo ali. Então ele disse: olha, Davi, Deus está contigo, meu filho. E se quiser, vai para frente. Faz aí que está tudo bem. Com certeza Deus vai aprovar e abençoar isso aí. Mas ele também falou do coração dele, sem consultar a Deus, um profeta que recebia a palavra de Deus como ele recebeu, logo em seguida. Porém, na mesma noite, diz aqui, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã. Natã olhou as circunstâncias, olhou aqui é, os frutos, o fruto das mãos de Davi e falou: pode fazer. Nós, hoje em dia, principalmente, podemos correr esse risco também, como Natan, ou de ver pessoas como Natan, profetas como Natan, e de estar no lugar de Natan e ver homens como Davi e falar assim: olha, esse cara, por conta do que ele faz, do que ele tem praticado, tudo que ele fizer é de Deus. Tudo, então, não tem problema. E aí a gente hoje, com a internet ainda, trazendo bem para esse contexto, nós ficamos assim, com um vasto, né, um amplo, muitas opções de profetas. Entenda profeta como aquele que anuncia a palavra de Deus, de profetas aí da internet, ao alcance de um clique das nossas mãos no celular, no computador, para buscar aquele que nós queremos ouvir. E nem tudo que qualquer um de nós diz, qualquer um de nós que anuncia a palavra, pode ser, se não tiver baseado totalmente na palavra. Em algum momento ou outro, a gente pode abrir a boca e falar algo do nosso coração. E você também pode olhar então para alguém e pensar: olha, não, eu vejo o que ele tem feito, então tudo que ele fala é de Deus. Cuidado, nós precisamos saber se aquilo que está sendo dito está embasado aqui nessa palavra, porque então vai ser de Deus. Mas Jeremias diz assim: um homem segundo o meu coração. Então nós temos que seguir o coração do Pai, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos. Nós precisamos seguir esse contexto. Então Deus diz aqui algumas coisas, ele diz que ele diz para Davi: você não vai edificar casa para mim, porque em casa nenhuma habitei. Ele diz assim, até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Na verdade, o que Deus quer, ele quer estar conosco, de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Então, hoje, esse contexto muda um pouco, porque o Espírito Santo, ele vem habitar na vida de todos nós, e é isso que Deus já queria aqui nesse contexto, falando para Davi: eu estou habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, é no coração de todos nós, meu e de cada um de vocês, meus irmãos. Nós, às vezes, queremos aqui, como Davi tinha uma intenção de melhorar a situação de Deus, aquela situação da arca, numa tenda, talvez humilde, e Deus tão grande, né? Ele achou que com as mãos dele ele poderia fazer algo à altura de Deus. Nós talvez queremos pegar Deus e moldar a maneira como nós pensamos, colocá-lo numa caixinha do jeito que a gente imagina que vai ser melhor para ele. Na verdade, a gente só quer algo que seja melhor para nós, muitas vezes. Nós queremos que Deus esteja numa posição onde nos agrade.
Nesse contexto de procurar um amplo campo de profetas aí para a gente ouvir hoje na internet, às vezes nós procuramos alguns que nos agradam, alguns que vão falar coisas que nós estamos procurando ouvir, e não coisas que vêm de encontro ao que nós precisamos ouvir. Como o Senhor já veio logo de encontro aqui e disse, ó, pode parar, não vai construir nada. Eu não pedi para construir nada, por acaso eu pedi alguma coisa? Então Deus diz não para esse filho tão querido dele, um filho tão amado que tinha lá o coração, segundo o coração de Deus. Será que você já disse não para o seu filho e ele ficou bravo, talvez, com você? Ou talvez Deus tenha dito não para você e você também não gostou muito, questionou. Agora, não muito pouco tempo, falei com uma pessoa e disse assim: Olha, eu confesso que eu tenho orado e não tem acontecido as coisas, e eu reclamei para Deus, falei, ah, Deus, você não responde, eu tô querendo, não faz. Então, além de tudo, tem que ser no nosso tempo. A gente não está satisfeito, nós queremos colocar Deus contra a parede, né? Como se isso resolvesse algo. Então, o Senhor fala assim, olha, eu não quero que você constrói casa, eu estou indo de tabernáculo em tabernáculo, Ele quer habitar aí no seu coração, meu irmão. Ele quer habitar aí na sua vida, para que Ele possa de verdade conduzir a tua vida para que se ele estiver aí dentro, então de dentro para fora ele vai direcionar o seu pensamento, porque na verdade aqui o coração não passa nada mais do que a sua mente. O coração é um símbolo. Ele não vai morar dentro do seu coração que está bombeando sangue, ele faz você ficar vivo fisicamente, mas o coração aqui da Bíblia é o centro do seu entendimento, é a sua mente, é aquilo que conduz, é o que você pensa, eu quero ir por aqui, eu quero ir por ali. Deus quer conduzir isso, ele quer estar no seu coração e no seu entendimento, porque aí é melhor. Será que você tem ouvido a voz dele, se ele tem estado, como eu disse aqui, de tenda em tenda, então ele quer habitar dentro de você, você tem ouvido a voz dele? Semana passada, coisa tão interessante, foi na sexta-feira, o pastor Johnny aí sabe, sabe assim, sabe o que eu vou falar agora, não do que eu, meu carro deu problema, foi lá para o eletricista, ficou lá, teve que dormir lá de quinta para sexta, uma peça não achava, tinha que ir para a concessionária procurar, aí só tinha lá na Hyundai, lá em Sumaré e tal. Falei, bom, em Sumaré eu vou lá buscar. E aí eu peguei um carro aqui e fui lá buscar a peça logo cedinho, levei para ele, entreguei lá a peça, tal, "Ah, agora eu vou funcionar, não sei o quê, depois eu vou, tá bom." Aí eu fui, voltei, deixei o carro, voltei aqui para casa. Na hora que eu estava entrando ali em casa, caminhando aqui, de repente falou assim na minha mente: você não falou nada para ele que tem um resgate lá no carro para ele poder dar partida, porque o problema do carro era na partida. E eu comprei o comutador, né, que não achava. E não pegava. E aí eu falei, bom, e aí falou bem assim: você não falou nada que tem um resgate lá no carro e ele vai ficar achando que não deu certo e a partida vai continuar. Nesse momento que ele falou, eu falei, poxa, é verdade. Eu esqueci de falar. Eu peguei o celular, o cara tava me ligando. E aí eu falei com ele, falei assim: ó, tô te ligando para perguntar se tem resgate no carro, porque tá parecendo que tem resgate aqui, porque eu já coloquei a peça e não funciona. Falei, tem, aí ensinei para ele onde era, o carro funcionou e tal, beleza. Mas foi tão impressionante que foi num momento, exato momento que ele estava querendo me ligar, e nós, é normal, no mundo hoje a gente fala assim, poxa, esqueci. Ah, lembrei, sabe? A gente fala assim, eu esqueci. Ah, agora eu lembrei. Então, ok, poxa, que bom que eu consegui lembrar e tal disso tudo. Mas, meu irmão, se Deus está habitando dentro de você, na verdade não é que você esqueceu, você lembrou, é que Ele te lembrou. Porque foi tão claro como uma voz. Eu não posso dizer para você que eu escutei uma voz audível, mas dentro de mim falou assim: você não falou que tem um resgate lá. E no mesmo momento era porque o cara estava perdido, procurando, não conseguia ligar o carro de jeito nenhum. Sabe? Então, é aquela conexão em que são coisas tão simples, mas que Deus está cuidando de cada detalhe. Então, ó, acorda, lembra, agora o cara está com problema lá. Liga lá para ele para falar onde é o resgate, porque ele não está conseguindo funcionar o carro. Então, é isso dele habitar dentro de você, ele vai falar com você coisas mínimas, mas do seu dia a dia, porque é normal, é o que o Espírito Santo faz, habitando dentro de você. É o estar sensível a ouvir a voz, sabe? Não em tantas coisas como, olha, alguém está precisando. Isso também, mas em detalhes pequenos. Então, ele quer, na verdade, morar dentro de nós. Você está aberto para isso? Você tem tido experiências desse tipo?
Então você vai poder dizer, olha, Deus está morando aqui. Ele tem falado comigo. Eu posso me lembrar agora que você está dizendo disso, de uma vez que Deus falou comigo. Olha, então isso aí foi Deus. Olha que coisa, foi Deus que falou comigo. Ou você não está lembrando. Se você não está lembrando, tudo bem. Mas é preciso que exista então essa busca para que Ele realmente possa morar no teu coração. E então Deus continua dizendo aqui: em todo lugar em que andei, com todo mal, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes? Ele não pediu nada, então ele falou assim: agora dirá ao meu povo, né? Te tomei da malhada, das ovelhas, para que fosse. Ele começa a falar para Davi, da onde ele tirou Davi, e ele fala assim: eu fui contigo por onde quer que andar, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Davi, ele queria fazer algo por Deus. Davi queria mudar lá o lugar da arca, o lugar da arca, ele queria construir um templo, ele queria melhorar a situação de Deus, mas na verdade é Deus que tem que fazer algo para nós. Deus está falando assim: ó, eu engrandeci o teu nome, eu tirei você lá de um lugar humilde, trouxe para onde você está. Sou eu que estou fazendo algo em você. Você não precisa fazer isso aí por mim. Você precisa obedecer, porque eu já estou mudando a sua história. Você consegue ver isso? Então, assim, com certeza Deus também está mudando a nossa história, a minha e a sua. Eu sei, se for para mim falar de onde Deus me tirou e onde eu estou hoje, e não digo lugar físico, mas na situação espiritual também, tudo que já mudou na minha vida, não vai dar. Nós vamos ter que ficar aqui até meia-noite. Não tem jeito. Será que você sabe também da onde foi que o Senhor tirou você? Porque muitas vezes nós pensamos e nós lemos em Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço. Muitas vezes nós pensamos que somos nós que fazemos. Ok, ok. Nós temos condições diferentes. Alguns são formados nisso, outros são formados naquilo. Isso é muito importante. QI diferente, é, trabalhos que permitem com que a gente alcance lugares diferentes. Isso aí, tudo ok. Mas e se Deus não tivesse permitido? E se Deus não tivesse nos ajudado? E se, né? E se? Por exemplo, nessa pandemia, quantas pessoas tinham boas condições para chegar em ótimos lugares, ou quantas pessoas já haviam chegado em ótimos lugares, mas agora a partir não estão mais aqui conosco? Porque, não sei, Deus é que sabe a hora de cada um. Agora, com certeza, se você chegou onde você chegou, é porque Ele te colocou, é porque Ele te ajudou, Ele te conduziu, Ele te sustentou. Eu sei que Ele me trouxe até aqui. Então, ele fala para Davi: eu estou engrandecendo o seu nome, não é você que vai fazer algo por mim, é eu que estou fazendo na sua vida. Eu prepararei lugar para o meu povo de Israel, e não é só por ele, é por todos, é pela igreja, é por nós. O Senhor está elevando, está indo em frente. Nós, às vezes, achamos é, que nós estamos numa situação ruim, porque pandemia, sem saber, e vai e vem, e fecha e abre, e coisa ruim, é o assunto que nós temos falado aqui há um ano já, né? A situação financeira, como é que vai ser amanhã? E aí a gente fica Deus vai suprir, vai conduzir, vai nos ajudar, vai, ok. Mas Ele está fazendo, Ele está indo, nós estamos indo para frente. O reino de Deus não está perdendo nada. Nós precisamos saber que isso está avançando. E ele continua dizendo várias coisas que eu não quero me ater mais. Estou vendo que o nosso tempo aqui está caminhando um pouco. Desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os inimigos. Ele está trabalhando nisso, cuidando disso para nós, tá? Verso 11: há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, ou seja, a morte, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Olha, o Senhor já está cuidando do nosso futuro. Ele fala para Davi que ele já sabia o que ia acontecer lá na frente, que o filho de Davi ia construir o templo para ele. Então, assim, o Senhor está cuidando do seu futuro. Nós estamos, talvez, hoje preocupados com o nosso presente, sem saber, por causa disso tudo, por causa dessa dificuldade, dessa pandemia, dessa incerteza. Mas Deus já está lá amanhã, querido. Ele já está lá amanhã, meu irmão. Ele já sabe o que vai acontecer com seu filho, aonde ele vai trabalhar, ele já sabe
talvez se for muito pequeno, ele sabe onde ele vai estudar, ele já preparou todas as coisas, ele já preparou o casamento, você deveria orar por isso, preparou esposa, ele já sabe de tudo, nós precisamos orar por essas coisas, porque ele já está lá. Ele falou que seu filho vai construir para mim o meu templo. Se nós cremos dessa forma e orarmos por isso para Deus, tudo está certo, tudo está tranquilo, não tem por que a gente se preocupar com amanhã. O Senhor já está lá, Ele está cuidando de todas as coisas. Me lembro como se fosse hoje, de um dia em que o Senhor falou mesmo para mim, para minha esposa, falou assim: estou cuidando de todas as coisas do seu filho. Já tenho tudo preparado. Tenho tudo, tenho até onde ele vai estudar, tenho tudo. Alguns anos demoraram para chegar, mas o dia que chegou onde ele ia estudar, a gente se lembrou daquele dia, a gente soube da maneira como aconteceu, que era o que Deus tinha falado. Mas eu não fiquei ansioso, a minha vida não mudou por isso, porque infelizmente eu já vi pessoas, e aqui num contexto muito racional, tá bom? Nós estamos falando de profeta, de Natã, de Davi, então nós existimos pessoas hoje que são usadas por Deus para falar algumas coisas. E isso às vezes é muito prejudicial, porque muitas das coisas não acontecem, muitas das coisas são do coração, muitas das coisas não foi Deus que falou. Então, assim, retende o que é bom, sabe? E o que é ruim você não se preocupa com isso. Eu já vi pessoas pararem a sua vida porque ouviram alguma coisa de alguém dizendo assim: olha, Deus vai fazer tal coisa na sua vida. E a pessoa parou a vida dela, parou de certa forma, porque tudo que ela fazia era focado naquilo que ela ouviu. E eu caminhei com uma pessoa assim muitas vezes, muitos anos, aliás, e eu comecei a perceber que aquilo não acontecia, porque era algo muito grande, sabe? Que haviam dito para ela que Deus ia fazer na vida dela, mas nunca acontecia. E eu comecei a falar assim: eu acho que isso daí não foi Deus que falou. Mas essa pessoa nunca desistia disso, e ok, ok, tudo bem você acreditar. Só que você não pode mudar a sua vida por causa disso. Aquilo atrapalhava aquela pessoa porque ela tomava decisões sempre baseado naquilo que alguém tinha dito. E aí pode ter sido, para mim era, porque como passou muito tempo e ainda hoje, não vejo mais, mas sei por onde anda e tal, e eu sei que não mudou aquilo que ela dizia que ia mudar. Então, assim, parece que foi algo do coração de alguém, não foi algo de Deus. E a pessoa se apegou àquilo e foi achando que a vida dela tinha que se basear naquilo. Não. Ah, Deus falou, sei até onde seu filho vai estudar. Tá bom, segue minha vida. Se acontecer, benção. Se não acontecer, estou seguindo minha vida. Quando aconteceu, glória a Deus. Nada. Se não foi de Deus, glória a Deus também, tá bom. Eu não vou morar dar nada, nem dizer, ó, meu pai, agora, o profeta falou comigo. Não. Ainda mais porque isso a gente deve fugir, porque o Senhor tem a palavra dele para falar conosco hoje em dia. Só estou dizendo é que é, a gente pode, às vezes, receber coisas, e o que eu estou dizendo, testemunhando sobre isso. É que realmente Deus promete algumas coisas para nós. Tudo que ele prometeu, aliás, né? Estou falando promete algumas coisas porque, se forem pessoas que falaram, não foi dele. Mas tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, não se preocupe. Fique tranquilo, porque o Senhor está cuidando do seu futuro. Ele está preparando a sua vida, dos seus filhos, está tudo ok. Não precisa ficar preocupado com isso. E eu quero chegar aqui num ponto onde o profeta então fala com Davi sobre isso. E ele entrega para Davi o que Deus tinha dito. E aí, no verso 14, a primeira fala de Davi é o seguinte: verso 14, não, perdão, verso 16. A resposta de Davi, ele fala assim: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Davi poderia talvez ter ficado chateado. Talvez poderia ter ficado bravo, reclamado. Como assim, Deus? Mas eu quero fazer algo para o Senhor. O que é isso? Mas eu sou Davi, eu tenho condições de fazer isso, porque eu, afinal de contas, substituí Saul, agora eu sou o rei. Foi o Senhor mesmo que me escolheu. Mas Davi fala assim: quem sou eu? Quem sou eu? Davi sabia quem ele era. Davi se mantém na posição dele de servo. Davi fala: tudo bem, o que o Senhor fala para mim tá bom. Eu pensei que eu podia edificar, mas o Senhor está falando que não, então tá bom, amém. Não vou querer mais edificar nada, tá tudo tranquilo. Então Davi faz uma oração para Deus, agradecendo, fala muitas coisas, mas eu quero concluir indo com você lá no verso 27.
27 do mesmo capítulo, no final do capítulo. Vamos ler o 26 e o 27, ao final do capítulo. Ele fala assim: Agora, pois, ó Senhor, ele está orando a Deus, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo esse bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste e a abençoada será para sempre. Davi pede eternidade com Deus, para sempre, que a minha casa seja para sempre diante do Senhor. Nossa posição hoje, como servos do Senhor, e levando em conta tudo que nós lemos, que Deus pode falar não para nós, mesmo numa que a gente acha que a gente tem boa intenção, Deus fala não, não pedi, não quero que faz, é eu que estou cuidando de você, fica aí no caminho que eu sei o que eu estou fazendo. Então, Davi pede, olha, cuida da minha família. Nós precisamos fazer esse tipo de oração. Nós precisamos pedir para que Deus salve os nossos filhos, para que Ele cuide, mas nós temos uma obrigação com isso, é de ensinar os filhos no caminho que devem andar. Porque se a gente vê a história de Davi, ele orou desse jeito. Só que as atitudes de Davi foram outras, porque o pecado que ele cometeu fez com que o Senhor falasse que a espada não se apartaria da casa dele. E houve tragédia atrás de tragédia, de filho que abusou de irmã, que matou o irmão, e todo o problema aconteceu na casa de Davi com os filhos. Então, as nossas atitudes são muito mais importantes do que isso. Nós precisamos orar sim a Deus por isso, mas nós precisamos ensiná-los, conduzi-los a como a gente deve, como eles vão proceder, para que eles possam ser abençoados pelo Pai. Nós precisamos tirar um pouco, na medida do normal, o foco do que a gente tem que fazer aqui. Nós precisamos nos preocupar com a eternidade. Nós precisamos nos preocupar com o amanhã. Eu disse para vocês, o Senhor já cuidou. Ele falou, já cuidei. O amanhã já está tudo certo. Então a gente tem que pensar também no eterno, nos nossos filhos, em como eles vão alcançar essa bênção da salvação de Deus e ensiná-los. Porque nós, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde o nosso foco voltou-se para o mundo de uma maneira e o nosso assunto não é outro, é quando vai voltar ao normal, se vai voltar ao normal, quando o horário volta, quando a igreja volta, quando as pessoas vão parar de morrer por causa do Covid, quando a vacina vai chegar, quando você vai tomar a vacina. Você quer saber a idade das pessoas hoje? É só lá na internet, né? Quando chega na idade, no dia dela tomar vacina, ela posta lá, vacinei. Aí você sabe, 65, 64, 63. Não tem assunto. É só esse. O nosso foco está nisso. A gente precisa se lembrar de focar no amanhã, porque eu não sei se o amanhã é minha vez de não estar aqui. E aí, como é que está nossa descendência? Precisamos conduzir os nossos filhos nisso. Eu pedi para o Pedro passar um vídeo, não sei o vídeo, eu não sei, Pedro, se você consegue reproduzir, será que está certo? Eu queria que a gente assistisse, talvez você já conhece, ele tem um minutinho só para a gente encerrar, para que a gente possa se lembrar do que a gente precisa preocupar com amanhã. Vai lá, Pedro. Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar.